Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Momento Psi, canal de psicologia. E eu estou aqui hoje para convidar vocês para que a gente possa conversar um pouquinho e pensar juntos sobre um tema que é bastante solicitado pelas pessoas que acompanham o canal, que surge muito também na clínica psicológica, inclusive muitas vezes é a motivação principal da busca pela psicoterapia. E acaba também sendo muito recorrente aí nas rodas de conversa, porque realmente faz parte do nosso cotidiano, que é o desgaste nas relações amorosas, principalmente nas relações conjugais, quando existe o casamento, né? Quando se está morando juntos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem, nós fomos criados na nossa educação, na sociedade em que vivemos também, a esperar, muito por causa do que nós assistíamos na infância, do que se lê também, que os casais vivam felizes para sempre, né? Como se isso fosse muito natural quando existe amor. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? Mesmo quando existe amor, as relações amorosas, elas acabam tendo desgaste. Por questões de rotina, por questões de personalidade e por todas as coisas que são possíveis de acontecer no decorrer do tempo entre as duas partes do casal. Um dos fatores mais causadores desse desgaste é justamente essa expectativa que nós acabamos criando em cima de uma união amorosa. Justamente porque existe uma ilusão, uma fantasia com a qual nós acabamos sendo educados e criados de que para uma relação amorosa valer a pena, para um casamento valer a pena, ele tem que nos satisfazer em todos os aspectos. E que o nosso par amoroso é o responsável pela nossa felicidade. Essas expectativas, elas acabam causando muitas frustrações, decepções. Porque obviamente que isso acaba não acontecendo. Talvez no início ali realmente aconteça, realmente essas expectativas sejam correspondidas, porque naquela fase da paixão inicial, muita coisa acaba passando batido. A gente não enxerga os defeitos do outro. E tudo que o outro faz também é super valorizado. Existe também um esforço muito maior no início das relações para se agradar a outra parte. E no decorrer do tempo, então as pessoas começam a mostrar mais como elas realmente são, como realmente pensam, os defeitos que todos têm ficam mais evidentes e aí vem as decepções. Então, junto dessas expectativas também que se cria, né, em relação a uma união amorosa, também temos outros pontos que são tidos como pontos que mais provocam desgaste nas relações conjugais. Um outro também bastante relevante é a falta de comunicação, a falta de diálogo. Os casais que acabam perdendo essa prática, né, de dialogar, de se comunicar, de dizer um para o outro como está se sentindo, de compartilhar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem, acabam se afastando. E muitas vezes nesse afastamento, nessa falta de diálogo, criam-se fantasias que são muito danosas para os casais muitas vezes, né? Existem pessoas que dentro do seu relacionamento esperam que a outra parte saiba o que elas estão pensando, saiba o que elas desejam e acabem agindo como se soubessem. Então essa parte que fica esperando pelo outro, ela se frustra muito quando o outro não corresponde a essa expectativa, quando o outro demonstra não saber o que ela quer. Então numa relação amorosa, num casamento, né, é muito importante que a gente não parta do princípio que o outro nos conhece tão bem que vai saber do que precisamos, o que estamos desejando, onde estamos querendo ir no final de semana, que presente que nós vamos querer de aniversário, enfim, uma infinidade de coisas que acabamos projetando no outro, que achamos que o outro deve saber e que nem sempre sabe.
Então, uma das questões que é importante se pensar para que um relacionamento a longo prazo dê certo é diálogo mesmo, né? É falar o que se pensa, é falar o que se quer, é falar sobre aquilo que não está bem, que não estamos gostando. Claro que dentro disso é importante também que nós possamos entender que acolher o outro, né, o seu parceiro amoroso, com as suas características e junto com elas, qualidades e defeitos, é imprescindível, né? A gente entender que o seu parceiro amoroso, né, a pessoa que está com você, ela não vai ser perfeita. Então, exercitar a empatia também é muito importante para que um casamento possa ir adiante de uma forma satisfatória. Se colocar no lugar do outro, né? Sabendo o que ele vivencia, o que vivenciou e tentar entender então por que ele age de determinada forma ou não. Mas nesse exercício da empatia também, lembrar que a gente precisa estar falando para o outro como está se sentindo, porque por mais que ele conheça você, ele não tem como adivinhar sempre o que você está pensando ou o que você quer. Outros pontos que se enxergam bastante como responsáveis pelo desgaste das relações amorosas são questões financeiras e questões sexuais. As questões financeiras de ordem prática, é bem natural que acabe acontecendo em algum momento da vida do casal, e é muito importante aí que o casal tenha uma parceria e tenha esse diálogo que eu falei para vocês, para conseguir vivenciar isso de uma forma mais harmoniosa, né? Que ambos consigam entender, então, a crise financeira pela qual o casal está passando, ou se só uma das partes, né, por algum motivo ficou desempregada, baixou os seus rendimentos, que isso possa ser falado entre o casal para que não exista sobrecarga de nenhuma das partes e que para que exista um acordo entre ambos, né, de como que vai ficar a vida financeira nos próximos tempos, do que precisa ser economizado, do que vai ser prioridade. Enfim, essa comunicação é muito importante. E em relação à questão sexual, é muito natural que com o tempo a libido acabe se modificando, né? E o desejo sexual diminua um pouco. E isso não significa que o amor acabou ou que o amor diminuiu. Inclusive, a gente conversa bastante sobre isso naquele vídeo sobre amor, sexo e casamento, né? No qual eu falo bastante de como que se pode manter o desejo sexual dentro de relações a longo prazo. Então, é muito comum que no início das relações, né, o sexo seja realmente, aparentemente, né, mais necessário, que tenha mais desejo e por isso seja mais frequente. Mas não significa que depois, com o tempo, quando o sexo já não é mais tão frequente, ele não seja de qualidade, não seja prazeroso. Só que as pessoas, muitas vezes, hoje em dia, associam muito um casamento feliz a um casamento com muito sexo, né? Um casamento com um erotismo ali 100%. E muitas questões do dia a dia acabam alterando essas questões eróticas, do desejo, né? Podem ser questões de saúde física, podem ser questões financeiras que diminuam a libido, podem ser algumas discussões diárias que acabam fazendo o casal se afastar também sexualmente, né? E muitas vezes, mesmo quando tudo isso está muito bem, existe a questão do costume e do equilíbrio, da harmonia entre o casal. Por incrível que pareça, os casais que têm uma desarmonia maior, muitas vezes, né, não se entendem tanto, têm mais questões de insegurança, muitas vezes conseguem manter mais tempo, durante mais tempo, essa questão do desejo sexual. E quando o casal se dá muito bem, encontra ali um encaixe realmente, tem mais carinho, mais ternura, muitas vezes essa questão sexual fica em segundo plano. Não parece muito coerente, né? Nem muito justo, mas a sexualidade, o desejo, ele tem uma relação muito estreita com a falta, né? Com algumas inseguranças, inclusive. O ser humano associa o desejo a uma busca por aquilo que não tem.
Então, quando existem incertezas nas relações amorosas, muitas vezes essas incertezas levam a um aumento do interesse sexual no parceiro e, consequentemente, um aumento da libido. Quando o casal está muito fechado ali, está muito bem no seu relacionamento e não existe esse temor da perda, pode sim acontecer de a libido diminuir e a frequência sexual baixar também um pouco. E como fazer então, né, para que isso não aconteça, para que isso não se torne um incômodo entre o casal? Como eu disse naquele vídeo sobre amor, sexo e casamento, é importante que esse casal, então, que se dá tão bem, que é tão parceiro, tão companheiro, tente se enxergar de uma outra forma, né? Uma forma que estimule o desejo sexual. Que você tente colocar a sua mulher, o seu marido, num outro lugar, né? Num lugar que te cause um pouquinho de estranhamento. Isso aí tá valendo, né? Trazer algumas fantasias à tona, mudanças de ambiente, para que isso possa então ser vivenciado naquele momento do sexo e para que aumente então a libido. Depois que o sexo acaba, a melhor coisa que tem é estar ao lado da pessoa que você ama. Então essas são estratégias que os casais felizes têm para manter a sua sexualidade bem, né? Manter a sua sexualidade de uma forma satisfatória. Claro que não tem muita receita pronta, a gente sabe também que as pessoas funcionam de formas diferentes, mas essa questão do desejo associado à falta é realmente importante. E por isso ciúmes também, né? Essa insegurança que alguns parceiros causam nos outros acaba gerando muitas vezes os ciúmes, dá uma apimentada na relação sexual, mas ao mesmo tempo pode causar o desgaste do casal, porque a gente sabe que o ciúmes excessivo ele acaba criando sim situações bem difíceis e que afastam as duas partes, né? O sentimento de ciúmes é natural entre um casal que se ama e quer se manter junto, porque ele tem tudo a ver com uma noção da realidade, né? As pessoas que realmente entendem que as duas partes do casal não formam uma só, né? E que o seu cônjuge não vai desejar só você durante toda a vida e todo o tempo, que ele vai sentir desejo por outras coisas, outros objetos, né? Também podem satisfazê-lo. Quando nós temos consciência disso, acabamos sentindo ciúmes. E a insegurança acaba vindo, sim. Só que para algumas pessoas ela vem muito forte, né? Principalmente para as pessoas que são mais inseguras, que têm muito medo da perda, ou aquelas que são muito controladoras. E aí realmente pode sim causar danos ali na relação, até o ponto das separações acontecerem, porque uma das partes, geralmente aquela que sofre com os ciúmes do outro, não suportar mais tanta pressão em relação a isso. Acho que é importante que fique claro que um casal que tem um desgaste não significa que o amor acabou, né? Que esses desgastes, como eu disse, eles são naturais. Claro que alguns casais têm muito mais desgaste do que outros, né? Mas existem coisas que são passíveis de mudança. Quando se tem o desejo de manter aquele casamento, aquela relação amorosa e disposição para isso, algumas concessões das duas partes precisam ser feitas. É diferente, né, que nós queiramos mudar a personalidade dos nossos pares amorosos, que é uma coisa que é quase impossível, do que mudar algumas condutas, né? Então, a mudança de algumas condutas são possíveis, mas precisam acontecer vindas das duas partes, né? Para que tenha um equilíbrio nessa relação. As duas partes precisam ceder e perceber que a outra parte também está cedendo, que existe esforço de ambas as partes para que o casamento siga, para que continue, né? Escutar verdadeiramente o seu parceiro amoroso é muito importante, né? Realmente estar atento a ele e não estar deduzindo o que ele pode estar pensando, o que ele pode estar sentindo, porque vai ser sempre uma projeção nossa no outro. Então é muito importante que para realmente a gente possa se aproximar e ter intimidade com o nosso par amoroso, que nós possamos de fato escutar e prestar atenção na pessoa que está
com a gente, né? Então, essas coisas todas, elas acabam sendo necessárias para que o casal possa se manter juntos e satisfeitos, né? Para que as duas partes possam estar juntas e satisfeitas na relação. Claro que isso é algo que precisa acontecer sempre, não é algo pontual, né? Só quando se está em crise, mas é para manutenção do casamento mesmo, e acaba assim qualificando os momentos juntos, aproximando o casal, criando ainda mais intimidade e fortalecendo essa união, esse relacionamento. Bem, por hoje então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado. Semana que vem conversamos novamente num Momento Psi. Um grande abraço.